Graça e paz, em nome de Jesus. Eu quero convidar a todos a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 20, a partir do verso 9. Evangelho de Lucas 20, a partir do verso 9. O que está acontecendo aqui é que Jesus foi questionado na sua autoridade. E aqui então Jesus vai contar uma história, uma parábola, e a gente precisa ligar essa parábola à pergunta anterior acerca de autoridade, para entendermos. E esta parábola, ela é a história da humanidade contada pelo próprio Deus. Toda a história da humanidade está resumida aqui nesses versículos. Por isso que a gente vai descompactar essa parábola, nós vamos estudar essa parábola verso por verso, para depois, entendendo a história, a gente possa ver o ensinamento de Cristo Jesus. Então vamos prestar bem atenção, a unção do Espírito Santo é necessária sobre as nossas vidas, porque senão nós vamos compreender a história com a nossa mente. E o que nós precisamos é da revelação do Espírito Santo, traduzindo esta palavra até o nosso coração. Abra-se totalmente a palavra de Jesus. É o próprio Jesus que está contando essa história. Então vamos aprender com ele. O verso 9 diz: a seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. A seguir o quê? A seguir o momento que ele foi questionado acerca de autoridade. Quem que deu essa autoridade para você? Perguntaram para Jesus, de onde que vem essa autoridade? E agora ele vai mostrar para a gente da onde vem essa autoridade. Essa autoridade vem de Deus. E aí ele conta essa história, por isso que nós precisamos nos ater a essa história, para ter a revelação de Deus através dela. A história é muito simples. Jesus diz, certo homem plantou uma vinha. Então, o primeiro personagem que nós vemos aqui é um homem, e esse homem então planta uma vinha. Ele tem ali um parreiral, não é? Ele tem ali uma plantação de uvas. Ele que planta, é dele. Mas o que ele faz? Ele arrendou-a a lavradores. O que significa isso? Ele alugou. Sabe uma pessoa que tem uma casa que aluga? É mais ou menos esse sentido. Aquela terra, aquela vinha plantada, agora ele vai alugar, ele vai arrendar para lavradores cuidarem. Para lavradores, ele já fez tudo, ele já plantou, já deixou tudo prontinho. Os lavradores agora vão cuidar, vão tirar as uvas, vão fazer o comércio, vão traduzir em rendas, em dinheiro. Então, o homem plantou a vinha, alugou, arrendou a lavradores. E esse homem, esse dono, ele se ausentou do país. Ele foi embora daquela localidade, daquele país onde a vinha se encontrava, por um prazo considerável. Tem um tempo que o dono vai ficar fora. E neste tempo, a responsabilidade, então, fica sobre os lavradores. No verso 10, no devido tempo, chegou o tempo certo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Ele arrendou. Agora ele manda um servo, um empregado dele, ir até os lavradores para quê? Para receber a parte que cabia ao dono. Então ele manda um servo, vai lá e pega a minha parte. O servo foi. Continuando o verso 10. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, os despacharam vazio. Chegou o servo do dono, olha, o meu patrão, o dono da vinha aqui, me mandou vir buscar a parte que lhe cabe. Os lavradores fizeram o quê? Pegaram esse empregado, bateram nele, espancaram a ele e mandaram ele voltar
sem nada, vazio, não pagaram nada. Vocês acham que é certo isso? Não é, não é? Verso 11, em vista disso, enviou-lhes outro servo. O dono falou assim, não pagaram para você, vou mandar outro servo. Foi lá outro empregado. Mas eles também, esse novo servo, espancaram e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Bateram nele, acabaram com ele, tal, e falaram, pode ir embora que nós não vamos pagar. Como é que você acha que o dono da vinha está? Está feliz ou está triste? Será que ele está bravo? Será que ele vai ficar irado? Não é? Aí, verso 12, mandou ainda um terceiro. Pegou outro empregado e falou, escuta, vai lá. Esse terceiro foi. Também a esse, depois de o ferirem, expulsaram. Bateram nele, deixaram ele ferido. Suba daqui! Os lavradores mandaram embora. Mas a vinha não é dos lavradores. Tem um dono. Mas eles não querem assumir a responsabilidade e o compromisso diante do dono. Verso 13. Então disse o dono da vinha, que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Olha, presta bem atenção. Mandou um, não pagaram, bateram, mandou outro empregado, mandou outro. Agora o dono fala assim, eu vou enviar o meu filho. Que filho? Filho amado. Não é um filho que... é um filho que o dono aqui ama. E ele pega e envia o seu próprio filho, pensando, talvez o respeitem. É o filho do dono, ele vai chegar lá, vão respeitar. Será? Vendo-o, porém, os lavradores, chegou o filho do dono, os lavradores viram que ele chegou, arrazoavam entre si, começaram a combinar um plano diabólico, dizendo, o filho, é o herdeiro, vamos matar ele, para que a herança venha a ser nossa. É maligno ou não é maligno? O filho amado do dono. Chega o filho lá. Esses lavradores que deviam prestar contas, fazem esse plano satânico. Vamos matar o filho do dono. Que coisa terrível! E o tema da nossa mensagem hoje é pai de um filho assassinado. Como que você acha que ficou o coração desse pai ao receber a notícia? Os lavradores, aqueles que deviam pagar, pegaram o teu filho amado, e mataram. Eu pergunto para vocês, esse pai vai ficar bravo ou não vai? Vai ficar irado ou não vai? Volta e meia a gente vê no noticiário, alguém matou alguém de outra família e a família fala, eu não vou sossegar enquanto não tiver justiça, essa pessoa precisa ir para a cadeia e tal. Como que você acha que o coração desse pai ficou? O filho dele foi assassinado. Por quê? Fez alguma coisa errada? Não. Pelo simples fato de ter obedecido o pai e de ter ido cobrar dos lavradores que tinham alugado aquela plantação. Mataram. Verso 15, vou ler novamente. E lançando-o fora da vinha, o mataram. E aí a pergunta, que lhes fará, pois, o dono da vinha? O que o dono da vinha vai fazer com esses lavradores? O que você faria? Faria, não, deixa para lá, tudo bem? Será que você iria ficar indignado, triste, chateado, irado, bravo? Eu creio que sim. Eu creio que sim. E aí Jesus dá a resposta do que aquele homem com o coração doendo, triste, irado, vai fazer. Verso 16, virá, exterminará aqueles lavradores, vai matar aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Você acha que ele está certo fazer isso?
Olha o que fizeram. O dono da vinha, então, ele mesmo vai vir e vai exterminar, vai acabar com a raça daqueles lavradores. E vai pegar aquela vinha e vai dar a outros. Ao ouvirem isto, aquele povo que estava ouvindo, e era um povo judeu, ao ouvirem isto, disseram, tal não aconteça. É sempre assim, né? É sempre assim. Ai, tomara que não aconteça. Ai, eu fiz uma coisa errada na escola. Ah, mas tomara que eu não pegue castigo. Tomara que meus pais não fiquem sabendo. Tomara que não deem nada. A gente não fica sempre torcendo que seja assim? Ah, tomara que ninguém tenha visto. Mas não é assim. Pelo menos nessa história, não é isso que vai acontecer. E aí então Jesus vai terminar falando, Jesus fitou os olhos daqueles que disseram, tal coisa não aconteça. E Jesus disse, que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Jesus está aqui citando um salmo. Quando vai se construir uma casa, começa por onde? Pelo telhado? Começa pelo fundamento. E tem que ter um lugar de início. Geralmente, quem entende, quem é um bom construtor, eles começam sempre num canto. Eles não começam a construir o muro aqui, o fundamento. Eles começam... Então, eles colocam uma pedra, um tijolo, e aquela pedra, aquele tijolo é que vai dar a direção para toda a construção. E Jesus está falando que Ele é essa pedra. A vida da pessoa que não está centrada, alicerçada em Cristo Jesus, ela vai ficar fora de prumo. Ela vai ficar com as paredes tortas e ela vai cair. Mais cedo ou mais tarde vai cair. Eu lembro uma propaganda que tinha, o cara chega para o pedreiro, né? E o muro está torto, e o pedreiro fala assim, mas olha bem, veja bem. E ele tenta explicar, não tem explicação. Vai cair. Então Jesus está falando que aquela profecia lá do Salmo está se cumprindo na pessoa de quem? Dele, Jesus. As pessoas rejeitam Jesus. O que as pessoas estão fazendo aqui, quando estão falando da autoridade dele, questionando a autoridade dele, nada mais é do que elas estão rejeitando a pedra, rejeitando o enviado de Deus, rejeitando a Cristo Jesus. Verso 18, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Tem gente, e está cheio de gente, que rejeita Jesus e está com a vida em frangalhos, está em pedaços. Pode até, né? Está tudo bem. Oi, tudo bem. Mas está tudo errado. Não dá nada certo. Lá dentro as emoções, os pensamentos vivem em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Esta verdade dessa história, quem não aceita tem a vida reduzida a pó. Que tristeza! Que tristeza! Agora, é a história que Jesus contou, parábola, para ensinar o quê? Agora nós vamos aprender. O que Jesus está nos ensinando? Jesus é Deus, então o próprio Deus está nos ensinando a história da humanidade. Que coisa maravilhosa, não é nenhum livro de cientista, não é o próprio Deus contando para nós a história da humanidade. Quem é esse dono? É Deus. Essa lavoura, essa vinha, Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo, inclusive você e eu. Tudo é dele. Nós temos o costume de falar, né? Meu óculos, minha blusa, meu relógio, meu celular. Nós não temos nada. É tudo dele. Ele que fez tudo, ele que criou tudo.
Nós estamos aqui como os lavradores, nós estamos aqui cuidando de algo que é de Deus. A nossa própria vida não é nossa, é dele. É Deus quem nos fez. E quantas pessoas se acham donas das suas coisas? Queridos, enquanto não entendermos isso, nós não vamos entender essa história. Tudo pertence a Deus, tudo é de Deus, e eu tenho que pagar, entre aspas, o aluguel a Ele. Eu tenho que devolver o fruto a Ele. Eu tenho que fazer a minha vida valer a pena, não para mim, mas para Ele. Eu estou aqui não para ser feita a minha vontade, mas a vontade dEle. Implantar não o meu reino, mas o reino dEle. Coisa tremenda isso. Porque nós vivemos buscando fazer a nossa própria vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então, esse que fez a vinha é o Deus que criou todas as coisas. E aqui em especial, esses lavradores, até então, eram os judeus. O povo que Deus escolheu através de Abraão, Gênesis capítulo 12, para abençoar todas as famílias da terra. Esse era o trabalho desse povo. Esse povo ser bênção e abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Mas esses lavradores não fizeram isso. Hoje, esses lavradores somos nós, que estamos aqui para levar a boa notícia do Evangelho a toda criatura. Será que estamos fazendo isso? E quem são os servos que Deus enviou? São os profetas. Sabe, hoje em dia a gente vê, né, com tristeza, e eu até rio por isso. Eu sou profeta de Deus. Queridos, quando olhamos lá no Antigo Testamento, as pessoas não queriam ser profeta de Deus, não. Se profeta é um trabalho, é um ministério árduo. Jeremias falou assim, não, eu não sirvo. Jonas falou assim, não, eu não vou. Né? Elias falou assim, o dia que eu nasci. O ministério profético é um ministério solitário. É um ministério incompreendido. As pessoas rejeitavam, batiam, matavam. Jeremias foi colocado no poço, sem água, mas atolado na lama. Os profetas eram mortos. Os profetas anunciavam, povo, vocês estão em pecado, vocês vão para o inferno. Não é esse ministério profético de hoje em dia que o pessoal corre atrás, dá tapinha nas costas. Profeta, grande homem de Deus, não é não. Eram pessoas que ficavam presas, encarceradas, passando frio, passando fome. Esses são os homens que Deus levanta para uma geração, e esses homens vão lá e falam contra os atos pecaminosos da nação. Nós vivemos dias que falta-nos voz profética. Estamos aí em tempo de eleição e vemos esses tais homens de Deus abraçados com os políticos. Esses dias atrás teve uma reunião com um dos candidatos e um grupo de pastores ali, tudo perguntando, eu fiquei enojado de ver. Deviam estar lá falando com o candidato, se você morrer do jeito que você está, você vai para o inferno. Teria que estar anunciando que Cristo Jesus está voltando e não se metendo nessas coisas desse mundo. Esses são os servos, os empregados, que Deus fielmente mandou como uma luz no meio da escuridão para trazer uma consciência de que se a pessoa não se acerta com o dono da vinha, com Deus, com o Criador de todas as coisas, o final vai ser trágico, vai ser triste. E depois nós vemos então Deus enviando o Filho amado. Quem que é o Filho amado de Deus? Jesus. Enviando o único Filho. Tudo isso Jesus está falando, está prestes a acontecer. Vão pegar Jesus
e vão colocá-lo na cruz. Quando nós olhamos para o Filho amado de Deus, quando nós vemos o que ele passou, nós não podemos falar assim, foram eles que fizeram, fomos nós. Jesus foi cuspido na face. Jesus foi espancado, deram tapa na cara de Cristo Jesus. Bateram em Jesus com vara. Tiraram um sarro de Jesus. E aí, por fim, tiraram a roupa, despiram-no totalmente. Lá na cruz, Jesus foi levantado nu por completo. Pregos de cerca de 15 centímetros perfuraram as mãos e os pés de Jesus. O sangue jorrava. Furaram Jesus do lado. Por quê? O Filho amado, que o dono da vinha mandou, mas a humanidade o matou, o crucificou. O Filho amado foi assassinado. Você acha que Deus ficou feliz com isso? Muitas pessoas falam assim, não, mas se Deus é amor, então está tudo bem. Não está tudo bem, Deus está bravo. Cada vez que nós fazemos uma coisa errada, Deus fica bravo com a gente. E se não houver verdadeiro arrependimento, vem castigo, e castigo duro. Vem morte. E por fim vem inferno. Mas a gente ainda tem tempo de olhar para esse Filho amado, crucificado, e falar assim, me perdoa. Era para eu estar na cruz. Fui eu que fiz a coisa errada. E quando a gente faz assim, o Pai, que ama esse Filho, passa a nos amar também. Passa a nos perdoar, nos curar, nos limpar, nos perdoar totalmente, totalmente, totalmente. Para isso, nós precisamos da pedra angular. Nós precisamos de Jesus como alicerce em nossas vidas. Essa é a história. Essa é a história que Jesus contou para mostrar para aqueles homens. A autoridade minha vem do Criador, vem do dono, vem do meu Pai. Essa autoridade que vocês estão questionando, se vocês não aceitarem, vocês vão morrer. Vocês vão ter a morte eterna, porque o meu Pai vai exterminar todos os lavradores maus. Que coisa! Que história! Essa história é a história desde o começo da humanidade, desde a criação até o final. Hoje, nós temos ainda a oportunidade, amados. Estamos lendo Isaías. Isaías disse, é tempo ainda de buscar o Senhor. É tempo ainda da gente se arrepender. É tempo ainda de, como lavradores, com a chegada de Cristo Jesus, falar assim, escuta, eu devo sim. Aqui está a minha parte. Ou se eu não tenho ainda como pagar, fala assim para Jesus, Jesus me perdoa, mas muda a minha vida, eu não estou conseguindo. Eu quero mudar a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de agir, mas eu não consigo, Jesus. Aí ele coloca o Espírito Santo dele dentro da gente. Aí o Espírito Santo, quando a gente dá a oportunidade do Espírito de Deus agir em nós, aí a gente começa a ter uma transformação. Essa transformação que Deus espera na minha vida e na sua vida. O que nós temos feito? Temos levantado a nossa vida, deixando Jesus de lado? Ou temos falado para Jesus, Jesus, seja o Senhor a erguer a minha vida. Eu não estou aqui no planeta Terra, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, para buscar a nossa alegria, o nosso prazer. Nós estamos aqui para obedecer a Deus. Amém. Ele criou tudo, tudo é dele. Por que nós oramos quando vamos ali na fila do refeitório fazer o nosso prato de comida? Porque a comida é dele. Porque tudo é dele. Será que entendemos isso?
Será que essa parábola foi desvendada aos nossos olhos pelo Espírito Santo? Ou será que a gente ainda continua como aqueles lavradores? Chega um mensageiro, chega alguém pregando a mensagem, a gente fala, "Ih, já conheço, não quer nem saber, deixa para lá, outro dia, quem sabe?" Será que ao olhar para Jesus nós não estamos fazendo a mesma coisa que esses lavradores? Não dando crédito à palavra? O que vai acontecer com quem rejeita Jesus? Vai para o inferno. E mesmo que a pessoa aqui ache que está aproveitando a vida, ela já está vivendo no inferno. Porque sem Jesus, a vida é uma porcaria. A vida é sem graça. A gente pensa, vou fazer isso, vou ficar alegre. Fica um pouquinho assim e já acaba. Vou viajar, vai ficar alegre. Não fica. Você sabe que não fica. Você sabe que não fica. Vamos olhar para Jesus. Amém. E vamos falar, Jesus, venha ser minha pedra angular. Na edificação da minha vida, que o Senhor seja o fundamento maior. E sabe o que Deus faz, além de tudo isso, além de nos perdoar, de termos matado, assassinado o Filho dele, sabe o que Deus nos faz? Quando nós temos uma transformação pelo Espírito Santo, quando nós temos uma conversão, quando nós experimentamos um novo nascimento, Deus fala assim, agora eu vou fazer de você meu filho também. Agora eu vou dividir com você a herança. Que coisa tremenda. Como alguém pode falar, não quero? Como alguém pode falar, escolho viver do jeito que eu estou vivendo? Deus já enviou Jesus. Nessa história aqui, já se cumpriu quase que a totalidade. Ainda haverá o julgamento final, a condenação final. Que não adianta, diante do justo juiz Deus, não adianta a gente chegar lá, mas eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso, eu não sabia. Não adianta, é condenação. Mas se tivermos a coragem hoje de falar assim, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Aí então, a vida é transformada. E a gente recebe o perdão e a vida eterna em Jesus. Quero fazer uma pergunta. Você entendeu essa parábola? Você entendeu de onde vem a autoridade de Jesus? Você quer falar para Jesus, Jesus, eu não quero mais viver a minha vida, eu quero viver a tua vida. Eu quero ser edificado na rocha que é o Senhor. Se você quer isso, eu quero convidá-lo a ficar em pé. Nós vamos encerrar orando em nome de Jesus. Deus é o dono. Os lavradores somos nós. Os servos são os profetas enviados por Deus. E o Filho amado, aquele que foi morto, é o próprio Jesus. Mas ele não está morto. Amém. Ele foi tirado de Jerusalém, lá no Monte da Caveira, ele foi crucificado, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo. Esta é nossa garantia. A Bíblia diz que o Espírito, o poder do Espírito de Deus, assim como ele ressuscitou a Jesus, ele vai ressuscitar-nos. Que coisa maravilhosa! Deus, nós matamos teu filho. Nós assassinamos Jesus por causa dos nossos pecados. Nós somos esses lavradores maus. Mas que hoje, pela graça e pelo sangue de Jesus, nós temos a oportunidade de receber o perdão, de receber a libertação, de receber a cura. E é isso que nós fazemos nesta manhã. Nos entregamos a Ti, Jesus. Seja, Senhor Jesus, a pedra de esquina
Nós não queremos rejeitar o Senhor de forma alguma, Jesus, muito pelo contrário. Nós reconhecemos a tua autoridade e recebemos o Senhor, como Salvador, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu gesto de amor, papai, enviando Jesus. Jesus, nós te agradecemos pela tua obediência ao Pai, ao morrer por nós, para nos dar essa salvação. Muito obrigado. Recebemos com gratidão no coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Tenha um dia de edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu serviço, tudo aquilo que envolve você. Edificar sobre Cristo Jesus, a nossa rocha eterna. Forte abraço em nome de Jesus. Amém.